Então eu tenho um planner que tudo que eu não tenho data, eu coloco nesse planner aqui. É um planejamento semanal, né? E eu posso destacar à medida que eu quiser arrancar aqui e vou descartando para não ocupar muito espaço. E aí eu faço planejamento aqui do que eu preciso estudar e quando. Mas se é data, eu coloco no Google Calendar. Então é assim que eu me organizo em relação aos meus estudos de idiomas. A segunda parte de estudo é em relação ao meu trabalho. Então eu tento sempre me atualizar em relação aos temas, ou ler alguma coisa que o pessoal do trabalho indica. Eu tenho um livro que uma amiga do trabalho me emprestou, que é esse aqui, que é basicamente para você se organizar melhor no trabalho, para fazer suas entregas e como você analisar o que você precisa entregar e entregar o que realmente tem valor para a sua empresa e como fazer isso. Então, esse tipo de leitura acaba me ajudando no trabalho. E também eu faço pós, por exemplo, agora eu estou fazendo uma pós online da minha área, né, que é de compliance, bem voltada para a prevenção da lavagem de dinheiro. Então, eu estou fazendo um curso disso e eu coloco também nesse planejamento semanal como que eu vou ter tempo e um espaço aqui para poder fazer esse curso. Então, eu me planejo dessa forma também. Como não tem data específica, eu coloco aqui, né, o que eu vou fazer e quando. Se eu tenho alguma coisa para entregar, por exemplo, quando chegar a parte do TCC da minha pós-graduação, eu vou anotar no Google Calendar para ter lá certinho a data daquilo, né, no caso do TCC da entrega. Então é isso da parte de trabalho, e eu coloco aqui também. A terceira coisa são leituras. Eu tenho aqui o canal, né? Então eu me organizo com esse livrinho aqui. Eu fiz uma viagem para o Japão recentemente e aí, enfim, comprei várias dessas coisas fofas. Mas vamos nos ater aqui ao tema do vídeo, que é estudo, e aqui eu coloco leituras que eu quero fazer quando, para poder me organizar bem certinho para vocês. Peguei aqui uma data anterior a que eu comprei, né, para vocês verem que tem as datas certinhas. E eu anoto as leituras que eu tô fazendo, leituras de andamento que eu quero finalizar, o que eu, né, estou lendo no momento, enfim, tudo isso eu anoto aqui. E aí eu tento sempre fazer uma leitura bem diversa. Então, por exemplo, eu tô lendo aqui da parte de japonês meu segundo livro do Dazai, também tento mesclar aqui biografias com, né, autores latino-americanos. Enfim, eu vou tentando dialogar bastante com diversos temas de livros para ter um repertório mais amplo, digamos assim, né? Acho que é importante. E por fim, mais ou menos importante, eu gosto muito de arte e história, acho importante saber sobre filosofia e tal. Então eu tenho esses livros, né? Tenho esse de filosofia, esse de ciência, esse aqui de economia e por fim esse de arte, que eles servem como ponto de partida. Então aqui, como vocês devem imaginar, são partes bem sintetizadas sobre cada assunto. Por exemplo, aqui sobre economia, mas você pode partir daqui e ir para outros temas, né, e buscar outras bibliografias, e conforme eu vou achando coisas aqui, eu sublinho, anoto, depois pego um caderno de aleatoriedades e vou escrevendo nele. Mas esse basicamente é um livro, na verdade, né, um caderno onde eu anoto as coisas que eu estudei, ou por exemplo, eu pego aqui o livro de economia e junto com um curso online que tem sobre economia para poder mesclar um pouco, porque eu acho ruim você só ter uma fonte de informação. Você tem que pegar outras fontes de informação e ser crítica a respeito daquilo que você está estudando. Um livro que a gente vai ler aqui também, mas acho que se enquadra bastante nesse tópico, é este aqui, o livro sobre os livros. Então eu vou aprender mais sobre os livros e toda a trajetória dos livros aí
por meio da história, eu vou aprender aqui neste livro. E aí, nesse aspecto que eu comentei com vocês, de né, fazer essa abrangência de temas e tal, outras fontes, eu vou, por exemplo, eu tenho aquele de arte, mas aí eu busco também esse aqui, que é um de um autor específico, de um pintor específico. E procuro sobre ele também na internet. Eu tenho um livro aqui que fala sobre Leonardo da Vinci, então eu faço os paralelos também entre os assuntos e vou anotando tudo no meu caderno. Eu tenho um caderno para isso, né, que eu comentei com vocês, esse, por exemplo, o impressionismo. E eu tô mostrando tudo isso para vocês verem que eu vou mesclando esses assuntos. E aí o que é muito importante de fazer, é muito importante, gente, principalmente a gente que trabalha fora, mas quer, né, aumentar o repertório, ser pessoas mais inteligentes, enfim. Você tem que se organizar. Pega um planner ou no Google Calendar e coloca lá o seu tempo fixo. Então, por exemplo, eu trabalho, sei lá, das 7 às 5 da tarde. Coloca, já bloqueia aquele período do seu dia, bloqueia também, né, seu período de transporte, bloqueia tudo isso que a gente precisa fazer, que acaba consumindo muito dos nossos dias. Veja o que sobra para você e vai incluindo, mesmo que sejam momentos curtos, vai incluindo essa parte do estudo, né? Eu acho que é importante. Assim, para te dar uma dica, cada um, né, tem que fazer a análise conforme a sua realidade e tal, mas se eu pudesse dar uma sugestão para alguma amiga, seria essa, assim, que é o que eu faço. Então, eu tô falando que eu faço, né? Considerando, óbvio, a minha realidade, né? Cada um tem a sua. Às vezes a pessoa não consegue, simplesmente não consegue, mas na minha rotina ainda consigo encaixar, né? Esses momentos aí de estudo que eu acho super importante. Então, são essas as frentes de estudo e como eu faço, onde eu anoto, né? Pra eu conseguir também depois voltar e revisitar. Eu acho que é importante também, porque se você só estuda uma vez e dá uma olhada numa vez só, provavelmente você não vai lembrar. Isso não vai ficar ali muito preso na sua mente, né? E é importante para você ter esse pensamento crítico e não só reproduzir opiniões alheias, e você também tem embasamento. Então, quando você vai dar uma opinião, você puxar um pouco mais de informação e não só compartilhar algo muito genérico, assim, sem fonte nenhuma. Eu acho que é legal. Isso tudo ajuda, né? A leitura, você procurar sempre essas bibliografias, esses conteúdos adicionais, ele vai acabar te ajudando a aumentar esse repertório de novo, né? Na sua vida. Então, esse é um pouco de como que eu organizo aqui a minha rotina de estudo. Se algo mudar, melhorar, enfim, alterar aqui, eu posso trazer outro vídeo para vocês. Se vocês quiserem mais detalhes sobre alguma parte dessa rotina de estudos também que eu fale mais, ou mostre algum material, né, com mais detalhes, vocês me falem também nos comentários. Gostei muito de ter gravado esse vídeo, obrigada por assistir até aqui e até o próximo.